Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema muito importante, né? Um livro que eu vou deixar aí no link se você quiser adquirir pela Amazon. Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva, da Isabel Alarcão. É uma portuguesa, né? Uma de origem portuguesa, e ela faz esse livro que é maravilhoso, super tranquilo de ler, né? Importante que você, se tiver a oportunidade de ler, leia, porque ele é um livro provocante, interessante, fala sobre conhecimento, aprendizagem, reflexão dos professores, então, muito interessante. Cai no concurso e nós vamos comentar ele aqui, tá, gente? Vou deixar o link lá na Amazon, quem quiser comprar, se você comprar pela Amazon, você pelo link, né, que eu colocar, você também colabora com o canal, tá bom? Então vamos lá, né? Falar aqui da Isabel Alarcão, tá? Então, professores reflexivos, eu dividi, né, para não ficar um texto muito longo. Então, olha só, o capítulo 1 vai falar de alunos, professores e escola face à sociedade da informação. Então, primeiro, só para contextualizar, gente, o livro fala bastante dessa questão da gente hoje ter muita informação, né? Então, a gente tem muita informação, o que falta é transformar isso em conhecimento, né? Ou melhorar para que essa informação se torne conhecimento, se torne situações de aprendizagem. Então, a Isabel vai falar muito disso, vai falar das novas tecnologias, né? Da literacia informática, que é importante hoje também, né? Não só a literacia da língua portuguesa, da matemática, né? Das letras e dos números, mas também a parte da informática e do acesso. Então ela coloca assim: a sociedade da informação, como sociedade aberta e global, exige competências de acesso, avaliação e gestão da informação oferecida, ou seja, aquilo que eu falei para você. Temos muitas informações, mas é preciso saber fazer o filtro daquilo que é relevante, daquilo que é importante, daquilo que acrescenta, né? Porque nós somos bombardeados diariamente por uma série de informações e que, se você não tiver critérios, né, filtros, você pode acabar absorvendo muita coisa que não vai lhe ajudar ou não são coisas, conhecimentos verdadeiros, né? As escolas são lugares onde as novas competências devem ser adquiridas ou reconhecidas e desenvolvidas, sendo a literacia informática, sempre tenho dificuldade de falar isso aqui, literacia informática, uma das novas competências. De imediato se coloca uma questão: as das diferenças do acesso à informação e da necessidade de providenciar igualdade de oportunidades, sob pena de desenvolvermos mais um fator de exclusão social, a info-exclusão. Olha aqui uma pergunta boa para o concurso: o que é info-exclusão para a autora Isabel Alarcão? Essa exclusão das pessoas que não têm acesso, né, a essa parte do conhecimento aí tecnológico, da parte da informática, ou como ela fala, literacia informática, né? Então, é preciso que as escolas desenvolvam também essa nova competência. O tempo da pandemia aí, né, estamos ainda, né, mostrou muito claro isso, que nós precisamos desenvolver essas competências, porque todo mundo tem aquela ideia de que todo mundo sabe informática, o aluno de hoje já sabe, mas quando você vai exigir algumas coisas mais, Google Meet, entrar num Classroom, a gente viu a dificuldade que muitos têm, né? Resolvido o problema do acesso, que é um problema, né? Ou seja, se você falar, vamos desenvolver a competência em novas tecnologias, mas se não garante o acesso, né? Aí estamos criando aí uma nova exclusão, uma nova forma de exclusão, que ela chama de info-exclusão. Resolvido o problema do acesso, permanece o desenvolvimento da capacidade de discernir entre informação válida e inválida, correta ou incorreta, pertinente ou supérflua. Aquilo que eu já adiantei para vocês. Muitas informações, mas nós precisamos ali
ter o discernimento de saber o que é importante, o que não é, o que é correto, o que não é. Nós vivemos aí na sociedade do fake news, né? Muitas notícias, vacina que tem chip e umas bobagens aí compartilhadas até por autoridades do país. Então, isso gera o quê? Uma desinformação, né? Ou informações supérfluas, ou informações que não servem para nada. Acrescente-se-lhe a competência para organizar o pensamento e a ação em função da informação. Outra questão importante, é preciso que ao receber essa informação, eu tenha ali, né? Eu vou usar uma palavra aqui que não é muito adequada, processamento dessa informação para que a gente organize o nosso pensamento. Recebida ou procurada, e teremos, em princípio, uma pessoa preparada para viver na sociedade de informação. Termo também importante aqui. O desenvolvimento dessas competências e dos contextos formativos que permitirão desenvolvê-las exigem novas atitudes dos alunos, dos professores e das escolas, como organizações vocacionadas para educar. Ou seja, a sociedade mudou, né? O mundo mudou, então muito, às vezes, essa reflexão que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar pensando, no meu tempo, as crianças, no meu tempo, no seu tempo, no meu tempo, a sociedade era outra. Hoje, a sociedade é diferente e a gente não pode pegar os mesmos elementos que existiam lá atrás para uma determinada sociedade para atuar em uma nova sociedade, uma sociedade de informação, uma sociedade onde o acesso à informação é muito mais fácil do que, por exemplo, na minha época, que tinha que ir naquelas barças, né, enorme, não podia usar caneta na biblioteca, tinha que ir com lápis, copiar folhas e folhas e folhas e folhas, né? Hoje não, hoje um clique ali no Google já tem informação para você. Bom, aí olha só, questão. Analise o texto abaixo. A educadora portuguesa Isabel Alarcão entende que o professor é consciente do seu lugar e atuação na sociedade, bem como busca de se desenvolver ativamente e rever constantemente suas formas de ensinar, extrapolando rotinas e trazendo possibilidades de um fazer que vai além do pensamento dominante. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. A, reflexivo, B, dedicado, C, moderno, D, tradicional, E, pragmatista. A banca foi boazinha aqui com você, porque você já assistiu a aula, você já sabe que o tema do livro é professores reflexivos em uma escola reflexiva, portanto, que corrige, né? E até pelo contexto aqui, é consciente do seu lugar, busca desenvolver formas ativamente. O que é a reflexão, gente? É uma forma ativa, rever, né, constantemente a nossa prática. Será que está certo isso? Poxa, eu dei essa aula, não foi boa, né? Então isso é uma reflexão, não tem nada a ver com dedicado, com moderno, com tradicional, com pragmatismo. Pragmatismo é reflexivo. Essa aqui a banca foi boazinha, hein? Reflexivo. E aí vamos falar agora da sociedade da informação em que vivemos. Vivemos hoje numa sociedade complexa. Não é verdade isso, gente? Muito complexa mesmo. Repleta de sinais contraditórios, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Usa-se, por exemplo, a ideia de liberdade de expressão para violar a lei. Liberdade de expressão representa o quê? A obediência, né? O respeito às leis que regem uma nação, certo? Então são sinais contraditórios. A gente tem uma pandemia e tem gente contra a vacina. A vacina historicamente é um instrumento de combate às pandemias, febre amarela, sarampo, né? A história está permeada aí de vacinas que conseguiram, e mais uma vez a vacina está combatendo uma epidemia.
Então, quando eu vejo discursos contra isso, é uma sociedade contraditória, né? Inundadas por canais e torrentes de informação, muito fake news, muita gente agora se alimentando do Facebook. Mas, professor, eu li no Facebook, Facebook agora virou o pai do conhecimento. Não, gente, tem muita desinformação. Nós, educadores, não podemos agir dessa maneira. Porque ao compartilhar algo, ao passar uma informação adiante, a gente tem que refletir sobre aquilo. Não que a gente não possa errar, claro que podemos, mas tem gente que faz disso uma prática cotidiana, né? Aí não está sendo reflexivo. Numa oferta de sirva-se quem precisar e do que precisar, e faça de mim o uso que entender. O cidadão comum dificilmente consegue lidar com a avalanche de novas informações que o inundam e que se entrecruzam com novas ideias e problemas, novas oportunidades, desafios e ameaças. Apesar da autora não falar disso, é por isso que nós vivemos numa sociedade completamente ansiosa. Então, o que está acontecendo? É muita informação e as pessoas não estão sabendo trabalhar. Você, concurseiro, você é inundado por informações e muitas vezes você se perde nessas informações no sentido que você vai se alimentando de boatos. É porque concurso é isso, é porque concurso é coisa, é porque fizeram isso, é porque na minha sala, sabe? Eu vejo às vezes teorias conspiratórias sobre os concursos que me assustam, as pessoas ficarem divulgando e ao invés delas estarem ali refletindo, estudando, buscando metas para passar no concurso, elas estão se perdendo em discussões vazias, em grupos de WhatsApp que não levam a nada, que não vão te levar ao teu objetivo, que é passar no concurso. E o teu tempo é precioso, e se você joga o teu tempo fora, isso vai ter efeito na tua prova, tá? Muitas informações positivas e negativas. Falta de espírito crítico. Acabei de falar disso, né? Falta de espírito crítico, gente. Competência que inclui o hábito de se questionar perante o que lhe é oferecido. Ou seja, será que essa informação é verdadeira? Será que isso aqui que estão falando é verdade? Eu tenho que ter espírito crítico. Tenho que filtrar muitas informações aí, né? Então olha aqui, ó, importantíssimo isso aqui que está no texto da Isabel Alarcão, né? O mundo marcado por tanta riqueza informativa precisa urgentemente do poder clarificador do pensamento. Adoro isso aqui, gente. Poder clarificador do pensamento. Olha só que frase maravilhosa. Às vezes as pessoas são inundadas por informações e parece que elas entram num túnel da escuridão, da ignorância, né? E aí, gente, o que traz luz a essa escuridão é o pensamento. Na história da humanidade, é o pensamento que coloca as coisas no lugar, é a reflexão, né? Por isso, aqui é importante, alinho com Edgar Morin, quando afirma que só o pensamento pode organizar o conhecimento. Olha, gente, essa frase eu quero colocar na parede do meu quarto. Só o pensamento pode organizar o conhecimento. Só o pensamento pode organizar o conhecimento. Edgar Morin. Que frase fantástica. Em vez de uma cabeça bem cheia, afirma o autor numa clara alusão a Montaigne, reclama-se de uma cabeça bem feita. Hoje nós temos cabeças bem cheias de informações, mas não temos cabeças bem feitas, né? Então a gente precisa ter essas cabeças bem feitas ao invés de cabeças muito cheias. Transformar a informação em conhecimento pertinente, conhecimento que seja importante, não é útil apenas, é importante. Conhecimentos que transformem, conhecimentos que mudem, conhecimentos que garantam a formação plena do cidadão, como está previsto na nossa legislação. Nesta era da informação e da comunicação, que se quer também a era do conhecimento, né?
Então, é era da informação, da comunicação, do conhecimento. A escola não detém o monopólio do saber, gente, é importante isso. A escola antigamente era essa grande instituição que tinha lá o conhecimento, hoje ela não é a única, ela não detém mais esse monopólio, certo? O professor não é o único transmissor do saber, né? O professor não é mais esse único transmissor, ele tem que aceitar e situar, né? Aqui, situar-se nas, faltou separar aqui, situar-se nas suas novas circunstâncias, que por sinal são bem mais exigentes. E aí, o que isso coloca? O professor tem que estar sempre estudando, sempre, né, buscando novos conhecimentos, porque é uma sociedade de informação, é uma sociedade de transformação, uma sociedade dinâmica, uma sociedade que toda hora está nos exigindo novas competências, né? Assim como, por exemplo, nós falamos aqui da informática e os professores na pandemia sentiram isso, né? Sempre a gente está sendo demandado de novas competências, colocadas aqui novas circunstâncias. O aluno também já não é mais o receptáculo a deixar-se rechear de conteúdos. O seu papel impõe-lhe exigências acrescidas. Ele tem de aprender a gerir e relacionar informações para transformar no seu conhecimento e no seu saber. Não é só o professor que tem que se transformar, né? É o aluno também, porque agora ele recebe muitas informações, muitas, e ele precisa aí fazer esse trabalho, né, com o pensamento, com a reflexão, para que o que ele tem de informação transforme em conhecimento e saber, né? Também a escola tem de ser uma outra escola. A escola como organização tem de ser um sistema aberto, pensante e flexível. Olha, isso aqui é importante, gente. Pode cair na prova. A mudança da escola que Isabel Alarcão fala no seu texto, como uma organização que tem que ter um sistema aberto, pensante e flexível. Pode cair isso como pergunta? Pode, né? Qual é a concepção da escola, né, de Isabel Alarcão no texto Professores Reflexivos em uma Escola Reflexível? Um sistema aberto, pensante e flexível. Sistema aberto sobre si mesmo e aberto à comunidade em que se insere, né? Então, importante aí também essa relação, essa escola que não é restrita aos seus muros, mas que também entende o contexto em que ela está inserida. Sociedade da informação, depois sociedade da informação e do conhecimento, e agora sociedade da aprendizagem. Esse termo também eu chamo a atenção aqui para você que vai fazer o concurso. Sociedade da aprendizagem, olha esse termo aqui. Então, ela está falando aqui de uma evolução, de uma sequência, vamos melhor dizer assim, né, de sociedade da informação, depois da sociedade da informação e do conhecimento, e agora a sociedade da aprendizagem. E aí, ó, as novas competências exigidas pela sociedade da informação e da comunicação, do conhecimento e da aprendizagem. A noção de competência incluía não só conhecimentos, fatos, métodos, conceitos, princípios. Então, aqui, os conhecimentos, né? O que são? Fatos, métodos, conceitos, princípios. Mas capacidades, né? Então, capacidades. Saber fazer e como. Olha aqui, capacidade de fazer e saber, né, como. Experiência, capacidade de aprender com o sucesso e com os erros. Eu falo muito isso para os concurseiros. Gente, concurso, tem muita gente que às vezes fica muito decepcionada com uma prova. Transforme isso numa experiência, né? Aprenda com seus erros. Olhe sua prova, aonde você foi mal, passe a dedicar mais àquilo, porque é assim que a gente aprende. Fiz uma prova, usei uma estratégia errada, na outra eu já tenho essa experiência, já vou trabalhar melhor, né?
Contatos, também importante, capacidades sociais, redes de contato, influência, isso muito importante também. Valores, vontade de agir, né? Às vezes eu falo assim, a pessoa tem lá um sonho de passar num concurso público, ser um servidor público, um salário, uma estabilidade, um salário bom, né? Às vezes não é tão bom, mas pelo menos você tem ali estabilidade. Mas ela não age para isso. Toda a prova ela fala, não tive tempo de estudar, né? Ai, aconteceu uma coisa assim, aconteceu uma coisa assado, ai, eu não estava bem, então é um monte de coisa. Ah, eu não estou tendo tempo, então você não age para mudar isso. Se você não agir, aí, né? Você não vai mudar, gente. Só quando a gente age, só quando a gente acredita, só quando a gente se empenha, né? Só quando a gente aceita as responsabilidades, poder físico e energia mental. É o que eu sempre falo para as pessoas. E aqui a Isabel Alarcão está falando. É a vontade, são os valores. Quero passar, quero ser aprovado num concurso público, eu tenho que ter vontade. Eu tenho que acreditar, porque tem gente que vai para o concurso, já vai na derrota, já vai assim, eu nunca vou bem, eu fico nervosa, é porque eu não sei, é porque chega na prova me dá um branco, eu esqueço, já vai assim, né? Nessa meditação negativa, né? Aí você vai ver, a pessoa não se empenhou, nem leu o edital, não sabe nem o que vai cair, não sabe o que vai cair Isabel Alarcão, não sabe o texto que vai assistir no canal, não está empenhado, gente. Infelizmente eu tenho que falar isso, que às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão, né? Tem gente que não gosta, mas se não falar, não muda. E aqui nós estamos falando de reflexão, aproveitando, então tudo isso aqui que ela colocou envolve noção de competência, e esses valores estão aqui também, tá? Então, muitas vezes eu falo, o pessoal acha, isso é meio coach, meio não sei o quê, né? Da educação a gente tende a desvalorizar algumas coisas, porque a gente é muito crítico e tal. Mas olha aqui, a Isabel Alarcão, né? Ela não é coach, né? Tem coisas do coach que eu também aproveito. O empowerment pessoal, em inglês, não sei se eu gastei agora tudo aqui, porque eu não sei falar inglês direito. Mas um dia aprenderei. É outro desafio que eu estou colocando aqui na minha vida. Empowerment, pessoal. Coloquei 2, andar de skate, e aprender inglês. Gente, vocês vão ver. Olimpíada de Paris me aguarde. Empowerment pessoal, ou seja, a construção do poder pelo cidadão. Não se resume meramente à obtenção de mais poder e mais direitos, mas traduz-se na capacidade real para exercer esse poder na construção de uma cidadania participativa, né? Então, esse empoderamento pessoal, né? Esse poder não é só ter mais poder e direito, né? É você ter a capacidade de exercer esse direito, de ter uma cidadania participativa. Um dos fatores para que exista esse empowerment no mundo em que vivemos tem a ver com a facilidade de aceder à informação. Esta deve ser fidedigna, relevante e fácil de encontrar. A ser assim, cada cidadão deve estar preparado para encontrar a informação necessária para decidir sobre sua relevância e para avaliar a sua fidedignidade. Sem o saber que lhe permite aceder, né, à informação e ter um pensamento independente e crítico, ele pode ser manipulado e excluído, né? Quantas pessoas são manipuladas? Quantas pessoas são manipuladas? Muitas, gente, muitas. Então, a capacidade crítica é muito importante, né? Porque senão você também pode se tornar aí um manipulado e um excluído, conforme diz Isabel Alarcão. Acesso às informações na internet é para todos. Pergunta. Não. A literacia da literatura e da escrita e a numeracia ou conhecimento dos números é preciso hoje acrescentar a literacia informática. Então, olha só, para que a gente
fala muito de leitura escrita, né? De conhecimento dos números, das operações básicas, mas hoje também entrou aí a questão da tecnologia, da informática, porque boa parte e muitos processos feitos hoje na nossa sociedade são através da informática. Então, se a gente não preparar, nós vamos estar excluindo, né? Seja para o mundo do trabalho, seja para o mundo da prática da cidadania, seja por a formação plena, nós precisamos acrescentar aí, segundo Isabel Alarcão, essa questão, porque hoje ela é essencial na nossa sociedade. Nós vemos uma sociedade onde os meios tecnológicos são gigantes. Hoje você paga a conta com celular, hoje você estuda pelo celular, hoje você obtém informações pelo celular, hoje você pode entrar no site do MASP, por exemplo, e observar obras de arte com comentários dos contextos da obra, enfim. Quando que a gente podia fazer isso? Teria que ir no MASP, né? Então, olha só quanta informação cultural, quanta informação sobre direitos, né? Eu falo aqui de leis no meu canal, tem outros canais que falam. Então, a informação hoje, ela circula de uma forma muito grande. Agora, é preciso, né, saber peneirar, saber pescar as informações e selecionar as informações boas, relevantes e corretas. A autora cita Perrenot para falar sobre o conceito de competência. A noção de que a competência é a capacidade de utilizar os saberes para agir em situações, constituindo assim como uma mais-valia relativamente aos saberes, né? Algo importante, aí o conceito de mais-valia que vem aí do marxismo, né? Mas aquilo que vai acrescentar algo a mais, algo valioso, né? Ali nessa parte do saber. A competência não existe, portanto, sem os conhecimentos. Olha o que ela fala aqui, ó. A competência não existe, portanto, sem os conhecimentos, né? Conhecimento, a competência necessita do conhecimento. Como consequência lógica, não se pode afirmar que as competências estão contra os conhecimentos, mas sim com os conhecimentos. Elas reorganizam-nos, explicitam sua dinâmica e valor funcional. Olha como é importante essa noção de competência colocada aqui. O que ela faz? Ela reorganiza os nossos conhecimentos, explicitam a sua dinâmica e o seu valor funcional. Então, trecho também importantíssimo aí do livro, né? A competência para lidar com a informação na sociedade de aprendizagem. Entre as competências necessárias à vida na sociedade odierna, conta-se, como já acentuamos, a capacidade de utilizar a informação de modo rápido e flexível, que coloca problemas ao nível do acesso, da avaliação e da gestão das informações, mas também da organização e ativação dos conhecimentos. Olha, gente, então, quando fala que sociedade, né, odierna, desse mundo contemporâneo que nós vivemos, tá? Que onde a informação ela é rápida, flexível, que coloca problemas aí muito dinâmicos, né? E aí, gente, a gente tem que ter a competência para a organização e ativação desses conhecimentos, dessas várias informações que nos chegam. Esses processos implicam a capacidade para lidar com a informação e os meios que a tornam acessível. É preciso saber o que procurar e onde procurar. Uma vez conectado, é preciso distinguir o que é relevante e irrelevante, sério e fraudulento, para reter o importante e deitar ao lixo o que não presta e que não se adapta. Então, a internet tem muito lixo, muito, né? Infelizmente, os sites que se propõem, os canais, por exemplo, que se propõem
a fazer informação, como eu faço aqui, como várias pessoas fazem, né? Como os pedagógicos, como a Fabiana, como a tudo, Fabiana Firmino, como tá na lousa, só para citar alguns, como direção concursos, como estratégia, como tantos outros que também são empresas, ganham dinheiro, enfim, mas estão ali produzindo conteúdos informativos de aprendizagem. Eles têm um número de visualizações mas muito menor do que muito lixo que a gente vê por aí. E o lixo ganha muito dinheiro, né? Ganha muito dinheiro. Tem um canal que a gente vê os ganhos dos youtubers, e existem canais assim que são produção só de lixo, só coisa besta, né? Que ganham aí 300, 400, 500 mil por mês, né? Só para você ter uma ideia, tá? Então, a gente precisa também melhorar o nosso tempo. Não que a gente não possa ver uma bobagem ali, uma coisa, né? Todo mundo vê, mas a gente tem que se preocupar com essa nossa formação, que é importante. É que para que todos que tenham acesso à informação e não venham a ser marginalizados pela sua falta, é imprescindível que se criem condições nas escolas e nas comunidades que compensem a falta de acessibilidade a fontes de informação que possam existir nos seios das famílias. Porque, gente, a família também é uma importante fonte de informação. E muitas vezes a família ali não tem as condições, né, materiais, as condições de desenvolvimento mesmo, de estar gerando informação. É diferente de uma família onde você tem ali um acesso, por exemplo, a livros, né? Vou falar da minha casa. Minha filha é uma leitora, ela lê demais, mas porque o pai lê, né? O pai tem muito livro, então foi criando o hábito, né, de leitura. Então, às vezes nem todas as famílias têm essas condições. E aí a escola, né, é fundamental que ela supra isso, que ela estimule a leitura, estimule o acesso ao conhecimento. Só isso não basta. Porém, impõe-se uma diferente organização do trabalho escolar, promovendo o trabalho colaborativo entre os alunos, reorganizando os horários por forma a que os alunos tenham tempo para pesquisas e criando verdadeiras comunidades de aprendizagem. Eu sei que isso no Brasil é muito difícil. Eu sou gestor de escola, todos sabem. E essa reorganização de horário, né, essa dinâmica, ela envolve muitas questões. E às vezes a gente se vê ali meio preso numa estrutura que a gente tem dificuldade de mudar, né? Mas precisamos refletir sobre isso e precisamos pensar nesses novos tempos. O novo ensino médio está sendo implantado, por exemplo, e está propondo aí uma nova estruturação da educação. Tem polêmica, porque tudo que é novo sempre dá polêmica, sempre gera incertezas, né? Não estou falando que é bom nem ruim, eu ainda não tenho como avaliar isso, porque ainda nem começou, né? No papel tem boas ideias, tem coisas que eu acho que não são tão boas, mas é a prática que vai revelar essa situação, né? Os alunos na sociedade de aprendizagem, numa sociedade que aprende e se desenvolve, como caracterizou Tavares em 1996, ser aluno é ser aprendente. Olha que outra definição importante aqui, ó. Ser aluno é ser aprendente, em constante interação com as oportunidades que o mundo lhe oferece. Mais do que isso, é aprender a ser aprendente ao longo da vida. Eu acho que isso não é nem só para o aluno, é para todo mundo. Mas aqui, ó, olha que concepção maravilhosa também. A gente vive numa sociedade dinâmica, numa sociedade que se transforma toda hora. E o que nós temos que ser? Aprendente ao longo da vida. Hoje tem muita gente jovem, né, que já sacou isso, que já entendeu que tem que ser aprendente, e tem uma molecada aí fazendo muita coisa, criando startups,
né, ganhando dinheiro no mercado financeiro, fazendo inovações tecnológicas em ONGs, trabalhando no social, muita gente boa. A gente tende a valorizar, né, tende a ressaltar aquilo que é negativo, mas tem uma moçada aí, gente, que é aprendente, que já nasceu com esse conceito de aprendente, já entendeu que precisa ser um aprendente ao longo da vida e tá brilhando aí, tá brilhando. Ah, mas não é a maioria. Sim, não é a maioria, né? Mas essa concepção que a gente tem que ser um ser aprendente ao longo da vida, né? Então a gente não pode estagnar, a gente precisa, e o aluno precisa entender isso. A sala de aula deixou de ser um espaço onde se transmitem conhecimentos, passando a ser um espaço onde se procura e se produz conhecimento. Estudos que o autor orientou que visam a mudança dos alunos de uma pedagogia da dependência para uma pedagogia da autonomia. Outro conceito importante aqui, a mudança dessa pedagogia da dependência para uma pedagogia da autonomia. A uma tomada de consciência do que sabiam precisavam de saber para realizar a atividade. B. Pesquisa pessoal. C. Um trabalho colaborativo entre eles. D. Uma sistematização orientada. E. Uma reflexão individual e partilhada sobre a tarefa realizada e os processos de realização e aprendizagem que lhes eram inerentes. E F. O apoio do professor como uma das fontes de saber e regulação da aprendizagem. Então, tudo isso aqui, gente, né, está dentro do conceito de pedagogia de autonomia. Veja, é tomada de consciência, trabalho colaborativo, sistematização orientada, reflexão individual, né, o apoio do professor. Né, muita gente fala assim, então o professor vai desaparecer nessa sociedade, até o livro comenta isso. O professor vai desaparecer? Não, o professor vai ganhar um papel de timoneiro do conhecimento, né? Até o livro usa essa expressão do mediador, aquele que vai ali ajudar os alunos a navegar nesse mar de informações. Eu estou poético. Essas ações dos professores pesquisadores, né, que também é importante, proporcionam alunos mais autônomos, críticos, desenvolvendo espírito científico, criatividade, gosto pelo saber e o sentido de responsabilidade. Olha aqui, professor pesquisador, né? Para quê? Para produzir alunos mais autônomos. Autonomia é essencial e importante. E aí eu sinto que a gente precisa investir muito nesse campo da autonomia, né? Crítico, e aí eu falo em geral, gente, eu acho que tem gente pouco autônoma no campo da pesquisa, do cuidar das coisas. Críticos, né? Desenvolver o espírito científico, sabe? E aí eu fico com medo desse negócio do Facebook, que as pessoas tomam o Facebook como a verdade, né? Então a gente tem que ter esse espírito científico, pesquisar, buscar informação, criatividade, né? Importante, gosto pelo saber, e aí eu falo que essa moçada que está aí criando startup, criando novas tecnologias, tem muita criatividade, ideias, gente. Essas plataformas que nós usamos, o Uber, né? A ideia da plataforma dos carros de Uber e tal, tirando a parte da questão da precarização da mão de obra, dos baixos, né, dos baixos valores pagos aí às pessoas do Uber, do iFood, enfim, né? Mas, tirando essas polêmicas, a criatividade dessas plataformas, né? Plataformas onde você hoje faz acesso a compra supermercado, plataformas de estudo, plataformas para aprender idiomas, isso é desenvolvimento de saber, né? Desenvolvimento de saber. Assistiu-se nessas intervenções à criação de comunidades de aprendizagem, em que os alunos assumiram uma atitude de pesquisa colaborativa para resolver tarefas, problemas que lhe eram propostos. Essa ideia aqui, gente, está muito ligada, né? Tem até aqueles encontros agora de jovens para desenvolver startups. O objetivo não é sair de lá com uma startup maravilhosa e virar um jovem milionário, é aprender.
é tipo uma comunidade de aprendizagem ali. É todo mundo pesquisando, tentando resolver um problema. Tem tal problema, aí pá, pesquise ali como a gente pode criar tal coisa, pá, pá. É uma comunidade de aprendizagem. Eles estão organizando suas informações, seus conhecimentos para propor algo que transforme uma coisa que é um problema, uma coisa que é um desafio, numa solução, né? Então, isso é que leva ao conhecimento. Isso aqui que tem que ser bastante explorado nas escolas, porque isso gera aí realmente uma mudança. É algo que eu, por exemplo, sonho em fazer na escola que eu sou gestor, criar comunidades de aprendizagem. Ainda não consegui, né? Mas não tá no meu horizonte isso, tá? Essa capacidade de interagir com o conhecimento de forma autônoma, flexível e criativa é a melhor preparação para a vivência no nosso mundo super complexo, incerto, sempre pronto a exigir novos saberes inspiradores de novas ações. Quem não acha isso, gente? Quem não acha que o nosso mundo é super complexo? Olha a pandemia aí, pegou todo mundo de surpresa, né? E colocou o mundo para trabalhar, para resolver o problema, né? Para a gente pensar ações. Aí surgiram pesquisas, vacinas e tal, né? E um desafio mundial. Então, nosso mundo é super complexo, certo? Os professores da sociedade de aprendizagem, colocando-se a ênfase no sujeito que aprende, pergunta-se, então, qual é o papel dos professores? Criar, estruturar e dinamizar situações de aprendizagem e estimular a aprendizagem e a autoconfiança nas capacidades individuais para aprender. São competências que o professor hoje tem que desenvolver. Gente, olha só, né? Então, primeiro, ênfase no sujeito que aprende, certo? Né? Sujeito que aprende é aquilo que eu falo, é a alma, é a existência da escola. É o aluno e é o aprendizado. Sem o aluno não existe o professor, sem o aluno não existe a escola, sem o aluno não existe nada, né? Ele é a alma do negócio, ele é o centro. E a aprendizagem também, para que serve a escola? Para que serve a escola? Para promover a aprendizagem. É isso, tem que ter isso na cabeça. Mas a aprendizagem forma assim, criando, estruturando, dinamizando situações de aprendizagem, estimular a aprendizagem, ó, e a autoconfiança. É o tempo todo eu estou falando aqui com o concurseiro. Você tem que ter autoconfiança. Para fazer o concurso, tem que ter autoconfiança. Tem que acreditar em você. Eu mudei a minha postura, passei a ser aprovado quando eu passei a ter autoconfiança. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Em determinado momento eu falei, não, eu posso, né? Eu falava assim, nossa, eu ficava imaginando quem é primeiro lugar deve ser um gênio, o cara deve ser assim, aquele cara que estuda horas e horas e horas e horas que nem um maluco, que não tem filho, que não tem mulher, que não, sabe, não tem vida social, não toma uma cerveja, o cara deve ser, o quarto dele deve estar repleto de livros de pedagogia e ele deve ler o dia todo. Não é verdade, porque eu fui primeiro lugar em vários concursos e eu não faço nada disso, né? Eu estudo, mas eu saio, eu me divirto, eu escuto música, eu leio, eu às vezes não faço nada, né? Não sou um estudante 24 horas, mas porque eu aprendi a ter autoconfiança, aprendi a desenvolver competências que fazem com que eu estudando menos consiga ter mais resultado nos concursos públicos, porque entendendo as estruturas do concurso, das bancas, das informações, do DNA da educação que eu sempre falo, né? E refletindo sobre isso. Aí é importante aqui, ó, não há que declarar morte ao professor, pelo contrário, na era da informação, ele é o timoneiro na viagem da aprendizagem, falei isso já, né? Em direção ao conhecimento. O conhecimento está na escola,
está lá na escola, lugar privilegiado para as iniciações, sistematizações e o estabelecimento de relações estruturantes, as discussões críticas e as avaliações informadas. Os professores são estruturadores e animadores das aprendizagens e não apenas estruturadores do ensino. Por quê, gente? Não é? A gente precisa despertar a vontade de aprender. Eu fico muito feliz quando alguma pessoa me manda mensagem, fala, eu até está o nome dela aqui, a Flávia falou assim, eu estava adormecida, né? Eu achei tão bonito isso, e ela falou, e aí, né, quando eu assisti o seu vídeo, né? Então, é isso, gente, às vezes a gente está adormecido, né? Às vezes os nossos alunos estão adormecidos, e a gente precisa ser o animador dessa aprendizagem, né? O incentivador, aquele que, vamos lá, gente, vamos, né, proporcionar esse prazer de conhecer e de aprender, certo? O grande desafio para os professores vai ser ajudar a desenvolver nos alunos, futuros cidadãos, a capacidade de trabalho autônomo e colaborativo, mas também o espírito crítico. Mas cuidado, o espírito crítico não se desenvolve através de monólogos expositivos. O desenvolvimento do espírito crítico faz-se no diálogo, no confronto de ideias e de práticas, na capacidade de ouvir o outro, que também é uma coisa importante, né? Diálogo, espírito crítico, ouvir o outro, fundamental isso, mas também de ouvir a si próprio e se autocriticar, que às vezes é difícil, né? Às vezes a gente não aceita, mas eu estou estudando, né? Está estudando de verdade, né? Aí vai ver, a pessoa nem leu o edital, estuda lá meia horinha, male, sem foco, sem concentração, e aí não aceita, né? Aí fica botando culpa na banca, culpa naquelas teorias das conspirações, que não chama, que o resultado não sai, que demorou, que não sei o quê, que bibibi, bobobó, que estão fazendo falcatrua, né? Não que isso não exista, gente, mas na maioria dos concursos isso não acontece hoje, existem muitos mecanismos de fiscalização. Então, se você ficar focando nisso, você não vai passar, né? Se eu focasse nisso, gente, eu fui aprovado em mais de 18. Se tiver falcatrua, dos 18 que eu fiz, não teve, porque eu passei, alguns eu passei em primeiro lugar. Então, assim, sabe, precisa parar com isso e ter foco. O meu foco é passar, porque se tiver falcatrua, eu fiz um concurso uma vez que foi anulado, né? Infelizmente, foi anulado. Não, fiz 2 que foram anulados, né? Então, paciência acontece às vezes também. A gente também tem que saber que no caminho do concurseiro vai ter isso, vai ter banca ruim, vai ter questão ruim, questão mal feita, mas a gente tem que ter consciência que nós vamos enfrentar tudo isso, certo? Ok, gente, então depois nós vamos falar dos alunos, né? Vamos continuar aqui esse processo aqui do livro, né? Parte 2. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima.